Para aqueles que vêm a primeira vez a essa reunião mensal, nós damos boas-vindas. Sejam muito bem-vindos. E para aqueles que vêm regularmente também, sejam muito bem-vindos da mesma forma. E venham sempre, porque esse espaço é um espaço que não é espírita, não é evangélico, não é católico, não é científico, mas ao mesmo tempo é tudo isso, porque a AME, que é a Associação Médico Espírita da Paraíba, ela se propõe a juntar e dialogar ciência, religiosidade, espiritualidade, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a qualidade da prestação do atendimento médico. Quando falo médico, não só médico, mas a medicina, todas as atividades de saúde, buscando levar as verdades que provavelmente a gente vai ouvir um pouco sobre isso aqui, nesse mês propício, o mês de Jesus, onde a espiritualidade, a gente sente no ar, como disse Merlânio, a aproximação de Jesus e a aproximação do bem na terra, apesar das dificuldades externas, a gente sente isso e eu acho que é uma coisa bem natural a todos. Pelo menos eu sinto assim, eu acho que a terra toda se sente assim porque é a comemoração do nascimento do nosso Jesus Cristo. Para brilhantar esse mês, ninguém mais gabaritado, uma das pessoas mais gabaritadas dentro do movimento espírita, para falar sobre o Evangelho, já que ele busca nas tradições, nas escrituras sagradas do seu original, essa relação, a palavra, na verdade, como ela foi dita, relacionando com as atividades da época em que Jesus viveu. A gente tem os contatos, o nosso e-mail, amparaíba@uol, se quiserem tirar dúvidas, entrar em contato com a gente, se associar à AME. A AME não é uma associação de médicos, nem só de profissionais de saúde, é também, mas nós temos, por exemplo, contadores, né, economistas, psicopedagogos, médicos, psicólogos, aqueles que querem debater as temáticas da saúde espiritualidade como nós dissemos. Então, estamos também no YouTube, no Facebook, né? Nosso mentor espiritual, que foi o Dr. Bezerra de Menezes, que estimulou a doutora Marlene Nobre, uma médica que desencarnou esse ano, no começo do ano, em janeiro, vai completar um ano agora, no próximo mês, que estimulou, através de Jesus, que fossem criadas as AMEs com o objetivo de unir forças em torno desse ideal que ela chama de mudar o paradigma, ou ampliar o paradigma médico-espírita. Criar o paradigma médico-espírita, ou seja, ampliar, colocar o homem como um homem não só um ser biológico, mas um ser biológico e espiritual. Né? E essa atividade, inclusive o professor sempre está por aqui, o Celestino, as atividades que são realizadas aqui, não só aqui, mas em vários outros locais. Então tem como finalidade a AME o estudo da doutrina espírita, né, em sua fenomenologia, né, tendo como base a filosofia, a religião e a ciência. Elas existem em todos os estados, são entidades municipalistas, então nós temos a AME Paraíba e temos a AME Campina Grande, porque são municipalistas, por definição. Por questões históricas, a nossa é a AME Paraíba, mas não que abrange todo o estado da Paraíba. E existe a AME Brasil e também a AME Internacional. O mês de novembro agora encerrou-se o périplo internacional das AMEs, onde médicos do Brasil vão divulgar a religiosidade, a espiritualidade no mundo, no velho continente, que todos sabem, já endurecido, criaram barreiras para a palavra da espiritualidade e principalmente da palavra de Jesus. Então a gente usa a ciência também para amolecer o coração daqueles europeus ainda tão endurecidos, tão pouco endurecidos, né? E aí com religiosidade, porque sofreram alguns reveses com relação à religião. Os nossos temas, né, todos aqueles que tratam e versam sobre a questão de elevar a saúde, né? Então a gente fala da obsessão, da reencarnação, a valorização da vida, contra o aborto, contra a eutanásia, etc. Né? Então temos várias atividades, não só essas palestras, mas temos atividades, né, nessas ações em defesa da vida, jornadas, projetos acadêmicos e etc. Que a gente não vai tentar entrar em detalhes. Né? E em São Mateus e Lucas, que ninguém acende uma candeia para pô-lo debaixo do alqueire. Põe-na
ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso tem muito a ver com a AME, porque o conhecimento ele não pode ser guardado, o bem não pode ser escondido, e eu gosto sempre de lembrar, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, perguntou ao Espírito de Verdade, que o auxiliou na codificação dos conhecimentos, por que o mal é tão sobressalente na Terra? Por que ele esbanja na Terra? Por que vocês acham? Porque o bem é tímido, né? O bem se esconde. Né? Jesus já lembrava, né, que a gente tem que colocar essa luz do bem em cima, no pedestal, sempre. Então, não tenhamos vergonha, como diz Jesus, de falar dele, de falar da palavra dele, e a AME se propõe a isso, e juntando forças com aquelas pessoas que querem falar sobre esses temas. Queria que vocês salvassem essa data, dia 23 e 24 de julho de 2016, nós realizaremos a 4ª Jornada Médico Espírita da Paraíba, né, de 2 em 2 anos, é bienal, então nós estamos na 4ª jornada, e nós teremos a presença de vários palestrantes de renome nacional e internacional. Então, para não nos demorarmos mais, já na hora, gostaríamos de apresentar, eu acho que não precisa nem ser apresentado, mas gostaríamos só de falar um pouco, apresentar o professor Severino Celestino para aqueles que conhecem, aqueles que não conhecem, escritor, palestrante. Eu vou pegar aqui a relação dos livros, porque eu não sei de cor. São 7 livros já escritos, né? Vou pegar aqui. O professor Severino Celestino já escreveu. O primeiro livro foi Analisando as Tradições Bíblicas. Segundo, Sermão do Monte. Me corrija se tiver escrito errado, professor. Bereshit, terceiro. O quarto, Evangelho e Cristianismo Primitivo. O quinto, Didaquê. 6, Judaísmo. E o sétimo, o último, mais recente trabalho do professor, Comunidades do Caminho, História do Cristianismo Nascente. Então, para falar sobre o Evangelho e esse período que nós passamos de transição planetária, que está bem evidente agora cada vez mais no nosso mundo, nós gostaríamos de convidar o professor Severino Celestino para fazer a sua palestra. Irmãos, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado àqueles que eu ainda não conheço. Eu digo da alegria de estar todos aqui, reunidos, para juntos podermos estudar, conversar um pouco sobre esse período tão falado, que é a transição planetária, dizer da alegria de ter aqui alunos da universidade, e gostei muito da apresentação aí do Dr. Islan. Nós também trabalhamos com diversidades religiosas, sou espírita, todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas nós estamos aqui para expor e não impor. A ideia é trazer conceitos, porque o conceito liberta, o preconceito é que escraviza. Não sou enciclopédia, não sou o dono da verdade, não sou a última palavra. Vou logo deixando bem claro que eu trago pontos para a nossa reflexão. Só que a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que Jesus deixou bem claro, como o Merlânio começou aí a colocar, que este planeta pertence a Ele. Ele é verdadeiramente o administrador deste planeta, como ele coloca lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, nas suas despedidas: Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha, quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Entendam, céus e terra, o nosso planeta. Então Jesus deixa bem claro que antes que o planeta Terra fosse criado, ele já foi escolhido junto com Deus, e Emmanuel fala isso também, a Caminho da Luz, esclarece, e eu queria deixar bem claro que ele é o dono, é o dirigente, e que o planeta nem está perdido, nem está acéfalo, nem está sem dono. Tudo o que está acontecendo faz parte do projeto dele. Então a Terra, na verdade, é uma grande escola, nós passamos por ela, e hoje nós vivemos um momento de turbulências, porque nós estamos realmente num período de mudança, de transição, mas não é de mudança para pior, é de mudança para melhor. O que eu quero deixar hoje aqui para nós, nossa reflexão é exatamente isso. Porque ele está preparando um planeta, e segundo ele fala no sermão, um planeta onde os mansos herdarão a terra. Então, quando a gente fala de transição planetária,
Se fala de Apocalipse, eu vou falar alguma coisa. Se fala dos sinais dos tempos, que nós estamos sem dono, a corrupção está destruindo tudo, e as coisas se nos apresentam assim, mas elas não são bem assim. É mais ou menos o que nós gostaríamos de deixar para vocês esta noite, nesse sentido. A Terra vai mudar. Ela vai deixar de ser um planeta de expiação e provas e vai passar para um planeta de regeneração, que já é um planeta melhor de se viver. Como planeta de expiação que nós estamos, ou estivemos até esse período, o mal ainda sobrepunha o bem. Agora será o bem que vai sobrepor o mal, mas não na Terra como planeta de expiação e prova, mas já como planeta de regeneração. E nós também vamos ascender às dimensões superiores, porque estamos submetidos à lei do progresso. E a lei do progresso está nos trazendo coisas novas, né? O Brasil entrou em pânico de ontem para hoje, porque o Zap Zap saiu do ar, né? Há quantos anos atrás ninguém sabia nem o que era isso. E a gente vivia muito bem, obrigado. Não é? E agora, 24 horas, não chegou nem a ser isso. O Brasil mexeu em pânico. O que fazer agora sem Zap Zap? Né? Então, vamos pensar um pouquinho que isso tudo faz parte da transição. E que a gente vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais de WhatsApp para nada. Isso é o que é o mais interessante, né? Então, tudo passa sobre a Terra, como já dizia o grande poeta Zé de Alencar. Nós surgimos assim, simples, ignorantes, pequenos, sem conhecimento, com a lenda do paraíso, que perdemos exatamente por nossa invigilância, mas isso aí seria outra história. Mas começamos assim, como o próprio Gênesis diz, que eles estavam nus e não viam, como se Adão e Eva fossem cegos. Claro que não eram cegos. Não há nenhuma notícia de que Adão guiava Eva pelo paraíso. Até hoje, o Gênesis não fala disso. Então, eles viam, eles não tinham consciência do que era nudez, aí é diferente. Depois de adquirir o livre-arbítrio e o conhecimento, é que eles vieram saber que existia exatamente isso que a gente fala. Porque, na verdade, a Bíblia, as nossas buscas, ainda constituem em nossa vida um grande iceberg. Então, nós trabalhamos em busca de conhecer esse iceberg. E o Evangelho ainda é um grande iceberg. Daí porque tem sido, infelizmente, manipulado, mal utilizado. Eu não estou aqui condenando quem o utiliza mal, estou analisando que ele é mal utilizado. A ideia é essa. Eu não preciso dar exemplo, porque basta que um pouquinho de observação. Se a gente analisar o que Jesus queria de nós, a gente sabe que a sua mensagem está sendo mal utilizada. E a nossa grande preocupação tem sido como chegar até o mais profundo significado dessa mensagem tão bela, tão libertadora, como é o Evangelho de Jesus. Ok? Então, não tenhamos nenhuma ilusão que vamos conseguir nesta encarnação. Ok? E particularmente, eu comecei a estudar a Bíblia em 1964. Façam as contas, e já dá uns 15 dias. E eu digo para vocês, não quero decepcionar ninguém, mas eu não sei quase nada da mensagem de Jesus. Ok? Então, qual seria, em termos de resumo, a nossa conduta diante de um texto sagrado? Primeiro, para se situar, que a Bíblia não é, na verdade, um livro. A Bíblia é uma biblioteca. Cada livro tem um autor, uma época, um objetivo que foi escrito, né? Quando foi escrito, para quem foi escrito, por quem foi escrito e em que circunstâncias foi escrito. É preciso que a gente saiba para poder situar a mensagem que a gente quer extrair do texto. E depois, sem querer ainda polemizar mais, o que você está lendo é realmente o que foi escrito? É uma pergunta que eu deixo só. Essa eu não escrevo não, porque alguém pode achar que eu estou querendo entrar em maiores polêmicas, mas na verdade o importante é qual o objetivo dessa mensagem. Isso a gente tem que ter em mente e descobrir. E quando se fala hoje em transição, as pessoas sempre acham que a Terra vai se acabar, não é? E Fernando falou muito bem disso, né?
que Jesus não permitiria que o planeta que Deus colocou sob sua custódia fosse destruído. Não é? Mas a maioria das pessoas falam da transição sobre essa questão de que o planeta vai acabar. Mas Jesus falou de uma literatura, ele como judeu, o judaísmo tem uma literatura muito forte, que é a literatura apocalíptica, que é uma literatura simbológica, que fala de selo, de dragões, de taças, de livros e etc, etc. Mas Jesus, como judeu, conhecia também uma literatura, que o termo não é bem esse termo é grego, escatologia, uma palavra que significa coisas que irão acontecer no final dos tempos. Final dos tempos não é final do planeta, deixar bem claro, ok? Final dos tempos é o momento da transição. Que o que Jesus falou, a gente pode tirar algumas conclusões nesse sentido, que eu vou trazer para a gente depois discutir. Então, a doutrina das últimas coisas que acontecerão chama-se escatologia. É uma doutrina muito estudada pelos teólogos. E essa escatologia de Jesus começou em Jerusalém. Mais especificamente, no templo, que hoje não existe mais, só as ruínas, e hoje está, no mesmo local, está a Cúpula Dourada, que é uma mesquita árabe. Só resta apenas uma parte do muro que fica do lado de cá, onde as pessoas ficam adorando e fazendo as suas orações. E foi aqui, nesse local, que Jesus, esse é o muro, considerado como todos chamam de muro das lamentações, o que é um nome incorreto. O judeu não vem aqui se lamentar. Muro das lamentações é uma qualificação pejorativa dada pelos romanos que, quando dominaram a Palestina, eles viam os judeus irem orar. Mas para o judeu, toda oração que é feita antes de ir a Deus passa por esse muro. Aqui existe o que eles chamam de Shechinah, que é a entidade divina que recebe todas as preces que eles fazem aqui. Então, o muro é um local sagrado para o judeu. E não é muro da lamentação. É Kotev Maraf, que significa muro ocidental. Então, aqui eles vão orar e não se lastimar. E como o judeu tem uma forma de orar que ele não para durante a oração, o que é também talmúdico, o que é bíblico, o que é da Torá, diante de Deus não se deve ficar parado. Deve ser como uma chama de vela ao vento. Então eles ficam sempre com aquele movimento para a direita, para a esquerda. Esse é o primeiro sinal espiritual. O segundo é também, que nós estamos numa sociedade médica, e para evitar problemas, eles oram 3, 4 horas em pé. Então, para evitar varizes, torcicolo, problema muscular, então ele está para lá, ele está ao mesmo tempo fazendo o seu Cooper, enquanto está fazendo a sua oração, estimulando a circulação orgânica, ok? Então, o sermão que nós vamos falar agora começou aqui, porque no tempo de Jesus, esse muro e todo o templo de Herodes, que naquela época reconstruiu, já era o segundo templo, era o orgulho do povo hebreu. Então, naquele momento, os judeus apresentam, os discípulos apresentam a Jesus, olha, mestre, que maravilha, porque os estudiosos dizem que existiam pedras de 9 metros quadrados de mármore azul, turquesa. Quando o sol refletia, parecia uma piscina. Então, eles se orgulhavam muito daquilo. Quando eles mostraram a Jesus, Jesus começa a dizer para eles, a primeira coisa que Jesus diz é, aqui não sobrará pedra sobre pedra. Então ele começa a dar sinais das coisas que viriam depois da passagem dele. E o início desse sermão, considerado escatológico, foi no templo. Só depois daquele momento, Jesus desce aqui. Essa foto nós tiramos de Jerusalém, do outro lado é o Monte das Oliveiras. Então Jesus desce, atravessa o Vale do Cedron, que é esse vale aqui, que vocês estão vendo, onde fica um rio que está hoje coberto, o rio Cedron, e vai para o outro lado, e se assenta. E os discípulos vão atrás. E Jesus ali, ele continua a narrar, aqui perto do Monte das Oliveiras, todas as predições do que iriam acontecer. Os sinais, mas sinais diretos, não são sinais indiretos.
Jesus começa a falar das coisas que nós hoje, se analisarmos, já estamos vendo. Ele começa a dar sinais, como por exemplo, a destruição do templo. Se vocês quiserem ver esses sinais, leiam o capítulo 24 e o 25 do Evangelho de Mateus. Ali está toda a escatologia, os sinais que Jesus coloca sobre o final dos tempos. Depois ele fala do chamado princípio das dores, a grande tribulação de Jerusalém, e aponta ainda outros sinais mais fortes. Não sobrará pedra sobre pedra. A primeira coisa, como se fosse uma espécie de chamar os discípulos à realidade. Vocês estão muito embevecidos com o material, mas aqui não vai ficar nada. Então ele está prevendo aí já a destruição do templo, que realmente aconteceu no ano 70 da nossa era, pelo Vespasiano Tito, que depois foi imperador. Que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome e dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não sei se vocês já viram isso por aí, mas ocasionalmente eu particularmente tenho visto. Lamentado, mas tenho visto, né? Fala mais sinais ainda. Por exemplo, ouvirei falar de guerras e rumores de guerra. Será que a gente está ouvindo agora? Está todo mundo aí meio de orelha em pé com a história do Estado Islâmico, né? E realmente precisamos orar muito, que pode vir, pessoal. Está em nossas mãos como essas coisas acontecerão, né? Nós somos co-criadores e co-administradores do planeta Terra com Jesus. Daí os movimentos ecológicos, do direito à vida, não matarás, tudo é em prol exatamente para que não haja as dores que Jesus fala desse princípio, que não serão fáceis. Se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E não precisa dizer para vocês que, basta a gente lembrar esse aqui. E eu queria dizer para vocês que quando eu trago esses sinais, não é para apavorar ninguém. Não é para dizer, vá vendo, porque nós estamos todos vivos aqui. Não é uma coisa interessante? Não morreu ninguém aqui no tsunami do Japão, morreu. Mas ele aconteceu. E é um dos sinais que Jesus falou. Porque existem coisas que Jesus coloca como sinais, mas não significa que todos serão submetidos ou perecerão no momento desses sinais. Por isso que eu quero deixar bem claro, ninguém se apavore. Porque a receita ele deixou também, não deixou só os sinais. Ele deixou a receita. A lei de causa e efeito está aí, né? Semeadura é pessoal, a colheita também. Tá certo? Então aqui, por exemplo, aqui um grupo de tratadores de elefantes, os elefantes começaram a entrar em pânico, começaram a gritar, e os tratadores segurando e tentando segurar, ele não teve jeito, eles subiram a montanha, e eles subiram atrás, porque não podiam deixar os elefantes sozinhos, e não morreu ninguém. Quer dizer, quem era tratador de elefantes. O que significa? O sinal aconteceu, mas nem todos pereceram. Diz que uma criança de 2 anos ficou durante aproximadamente 2 dias boiando num colchão. E sobreviveu. Então, quando eu trago o sinal, não é para dizer que todos nós pereceremos. Ô Marco, tudo bem? Tem um lugarzinho aqui, meu filho, aqui na frente. A cadeira 3 está reservada aqui para você. Obrigado pela sua presença. Para quem não conhece, Marco Lima, o nosso presidente da federação. Você está bem, querido? Seja bem-vindo, fique à vontade. Então, na verdade, o sinal é importante que exista para identificar que Jesus já falou disso. Agora, não significa que todos morrerão durante o sinal, né? Quem não se lembra disso? Famoso 11 de setembro, eu assisti do meu quarto, antes que o locutor da Globo dissesse que o avião tinha batido na segunda torre, eu já tinha visto no meu quarto. Quer dizer, foi ao vivo e a cores, infelizmente, né? Mas aqui aconteceu uma coisa interessante. No 32º andar de uma dessas torres, tinha um deficiente visual com um cão-guia. O cão desceu com ele e ele não teve nenhum problema.
Quantas pessoas pereceram, não é? Em Jerusalém, um ano antes desse acontecimento, um empresário de Nova York foi resolver uns negócios em Jerusalém, e quando ele foi almoçar, aproximadamente meio-dia, ele tinha uma reunião às 2 horas, já era quase 1 hora, e ele achou que o restaurante muito cheio, ele iria perder a reunião. Um dos cidadãos que estavam na fila para almoçar, viu a aflição dele e foi lá e disse assim: eu posso lhe ajudar? Ele disse: não, é porque eu tenho uma reunião agora de 2 horas, eu não vou ter condições de chegar na hora. Ele disse: não tem problema não, eu sou aposentado, fico com a minha ficha, almoço, vou trabalhar aqui, eu fico no seu lugar, eu almoço depois. Ele agradeceu muito, deu um cartão a ele, se precisar de mim, eu estou às ordens, eu sou judeu de Nova York, etc. Almoçou e saiu. Quando ele deu a volta no quarteirão, explodiu uma bomba dentro do restaurante, aonde ele deveria estar almoçando. Aí ele disse: aquele homem deu a vida por minha causa. Voltou, quando chegou lá, encontrou ele muito ferido, porém ele não chegou a morrer. Socorreu ele, esqueceu a reunião, levou ele para o hospital, e ainda se solidarizou, disse: olha, mais uma vez, eu moro em Nova York, se você precisar de mim, eu estarei à sua disposição. Um dia antes desse acontecimento, ele ligou para Nova York e disse: olha, companheiro, amanhã eu estou chegando em Nova York, no aeroporto John Fitzgerald Kennedy, no voo das 9 horas. Ele disse: vou lhe esperar no aeroporto. Foi. Antes de chegar no aeroporto, o avião bateu na Torre Gêmea, que ele deveria estar trabalhando lá, que era onde ele tinha um escritório em Nova York. Então você observe que foi salvo 2 vezes pela mesma pessoa, sob um sinal dos tempos que poderia ter sido destruído. Então eu estou mostrando que ninguém se apavore, que é Natal, eu não vim trazer terror para ninguém, nem medo para ninguém. Sinais não significa que todos participarão deles. Porque tem os que já foram, tem os que estão, os que vão antes de qualquer coisa. Então, de forma que os sinais, a natureza sendo destruída, a gente está vendo aí todos os dias, queimadas, erosões, desmatamentos, poluição das águas, tudo são sinais. Nós estamos contaminando o planeta que precisamos dele para viver. Então, por isso que eu digo, somos co-criadores com Jesus nesse sentido. Mas as pessoas, como acontece com muita gente, são sempre curiosas. Jesus está falando de fome, guerra, das mulheres que estiverem amamentando, e os discípulos não estão muito preocupados com isso, não. Pergunta a Jesus: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Você sabia que eu recebo e-mail ainda hoje perguntando quando é que o mundo vai se acabar? Meus programas de TV, já recebo. Professor, eu queria que o senhor mandasse me dizer. Eu disse: se eu soubesse, já tinha arranjado uma espaçonave, já tinha ido embora do planeta. Não é? E eu digo, eu me preocupo muito com isso, sobretudo nós, aí eu me coloco com relação ao Espiritismo, porque o Espiritismo não faz profecias. Nós conhecemos a lei de causa e efeito, que cada um colhe o que planta. Nós entendemos e respeitamos os sinais de Jesus, porque são importantíssimos para nós, para identificar esse momento, inclusive, de transição. Agora, fazer profecia, jamais. Não é papel da doutrina, porque senão tira o livre-arbítrio. A lei de causa e efeito, a semeadura e a colheita. E aí, Jesus responde: daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Mateus 24, 36. Quem lê isso aqui, não vai acreditar em 2012, profecia dos Incas. Não vai acreditar no data limite. Muito menos dizer que foi Chico que falou. Que Chico jamais falaria isso, que Chico era um homem que lia o Evangelho e conhecia Jesus. E quem fez previsão até hoje, fracassou. A gente se lembra da história dos borboletas azuis lá em Campina Grande, né? Lembra? E faz quanto tempo, né? 30 anos, eu era menino, tinha 4 anos na época. Eu disse alguma coisa. Então, quando eu estive, 21 de maio de 2011, eu fui abrir uma Semana Espírita em Nova York, e no dia 20 de maio, quando eu cheguei, isso aqui é o Empire State, eu fui para New Jersey, eu passei na ponte, que é onde você sai de Nova York para New Jersey, de carro, estava esse
outdoor. Isso era o dia 19. 9 de maio, dizendo que no dia 21 de maio seria o julgamento, dia do julgamento final. Uma emissora de rádio muito famosa em Nova York, a 94.7 FM, dirigida por um pastor protestante, já um cidadão bem respeitado, profetizou que o dia 21 de maio seria o dia do juízo final. E as igrejas lotaram, e coincidentemente, à noite do sábado, eu peguei o metrô em Nova York e fui para o Queens, que eu fiquei hospedado com minha esposa no bairro do Queens. Quando a gente desceu na Boulevard, ali no Queens, sai do túnel do metrô, na frente da igreja, estava assim, de irmãos, come on, Jude, hoje é o dia final, venham para cá. Eu digo, olha, agora não, que eu não vou jantar primeiro não morro com fome, né? Mas eu sabia plenamente que o mundo não iria ser destruído, porque Jesus disse que ninguém sabia o dia nem a hora, né? E aconteceu exatamente isso. Na segunda-feira, terça-feira, sai essa manchete. De tempos em tempos, estudiosos, religiosos, matemáticos e afins anunciam o fim do mundo. Todos até agora sem sucesso. Mas ainda há quem se espante quando o Apocalipse não chega. É o caso do radialista Harold Camp, 91 anos, que também é presidente da rede evangélica Family Radio nos Estados Unidos. Ele ficou em choque, porque o mundo não acabou no sábado 21, como ele próprio havia alardeado em seu programa. Na segunda-feira, admitiu em uma transmissão, eu não sou um gênio, e sim estava errado. Eu não acho que ele não seja gênio, eu acho que ele não leu o Evangelho. E sim estava errado. Se ele tivesse lido Mateus capítulo 24, versículo 36, ele não tinha feito. Ele tinha, coitado, conhecido com essa cara na segunda-feira. Então é preciso que a gente tenha cuidado para não marcar absolutamente nenhuma data. Se preparar. A gente já, segundo notícia que eu soube depois, ele já viajou, coitado, né? Segundo notícia que eu soube depois, ele já viajou, coitado, né? Era como os borboletas, né? Que foram eles que se acabaram. Jesus promete, em Mateus 5,5, que os mansos herdarão a terra. Ele não disse que os mansos herdarão o reino do céu. Ele fala em herança terrestre. Se bem que Jesus, nas suas exortações do sermão, ele fala muito em reino dos céus, reino do céu, reino do céu. E colocou esse que não fala em reino dos céus, mas fala o que é algo para a gente refletir. Da importância que a gente se prepare no sentido de plantar a paz. Sejamos pacificadores, porque segundo eles são chamados filhos de Deus. E eu vou falar um pouquinho de Apocalipse. Vou colocar o espiritismo aí, porque não é nenhum proselitismo, como alguém colocou isso, não. Mas é a visão da doutrina dessa questão que eu acho interessante. Porque, como eu falei para vocês, a linguagem escatológica é toda de sinais diretos. Mas a linguagem apocalíptica é uma literatura judaica, lembrando que Jesus era judeu. É uma literatura que se baseia em sinais. Dragões, bestas, taças, cavaleiros, etc, etc. Essa é uma palavra hebraica que se traduz, que se pronuncia Risayon, que significa visão espiritual. Jesus separa muito bem a visão espiritual da visão material. Primeiro capítulo do Evangelho de João diz assim, ninguém jamais viu a Deus. E Jesus diz, os puros de coração verão a Deus. É interessante, quando você vê isso traduzido, dá a impressão que João está dizendo uma coisa e Jesus está dizendo outra. No entanto, ambos estão falando correto. Você vai no texto original, o que João fala é que ninguém jamais viu a Deus com o verbo raar, que é o verbo ver com os olhos do corpo físico. Ninguém jamais viu a Deus em corpo físico. Jesus diz, os puros de coração e risu, no futuro, verão a Deus em espírito, não em corpo físico. Então daí o Apocalipse, na verdade, a palavra grega que é traduzida como Apocalipse, que é essa daqui, grego,
que traduz como revelação, é uma revelação, porém de uma visão, ou das visões. É uma revelação, porém de uma visão. Visões puramente, vamos chamar assim, metapsíquica, dê o nome que você quiser, mediúnica, como chama Kardec, ou rosé, como chama Jesus, espirituais. Rosé, como chama Jesus. Então, a visão que João teve mediúnica, ele transferiu para o grego, e nós entendemos como revelações de João, porém trazidas por Jesus. E a doutrina espírita fala de desdobramento mediúnico, vidência, audiência, psicografia, que na verdade o risaion, que eu apresentei para vocês, é a clara evidência. É a evidência, porém, com a mente, nunca com o corpo físico. Ficou mais ou menos claro, deu para separar uma. Depois, se não der no debate, a gente esquece. Certo? Isso aqui é a ilha de Patmos, que fica bem pertinho de Éfeso. A história conta que João, depois que, coitado, ficou 15 anos nessa ilha, e depois que ele saiu da ilha, naufragou, e acabou chegando em Éfeso, agarrado numa tora de madeira, porque o ponto crucial dele era Éfeso, onde ele viveu praticamente sua vida toda, onde viveu com Maria, a mãe de Jesus, e vizinho ele fundou todas as 7 comunidades da Ásia Menor, em torno da cidade de Éfeso. Mas ele foi segregado, exilado na ilha de Patmos por Domiciano, e depois se titulou Deus, não admitia de forma nenhuma que alguém dissesse que não era. E o único líder da época era João, na época com 65 anos, passou 15 anos nessa ilha. Eu conheci essa ilha e eu acho, cá para nós, que João não foi exilado. João ganhou uma belas férias. O local é maravilhoso, é suave, a energia é fantástica. Você não encontra hoje que essas fotos, né, foram de novembro do ano passado, tem um ano. Você entra por aqui, a ilha começa essa parte, a parte chamada parte norte da ilha, e aqui nós estamos já na parte mais sul, mas assim. Mas ele ficou 15 anos aqui. Uma ilha vulcânica, que a Grécia tem mais ou menos 6 mil ilhas, geograficamente falando. Aqui é uma foto bem da entrada dos barcos. Barcos, eu digo, navios, eles trazem 4 mil pessoas, tem aqueles dormitórios, parece um corredor do hospital, tem restaurante, tem lojinha dentro para as meninas se divertirem, tem uma loja aberta, ela não dorme. E a noite toda fica, porque você sai de 7 horas da noite de Atenas e chega 3 horas da manhã em Patmos. É um local realmente que a gente tem vontade de ficar aí pela beleza a leveza. E quanto mais você começa a subir, mais beleza e leveza você encontra. As estradas são assim, praticamente. Os carros que tem aí só entram e chegam e saem de lá. Só tem 6 meses de visita, os outros 6 meses é gelado. Não tem. A partir dessa época lá já não tem ninguém que chega e saia. Porque o grego nessa região, eles só vivem de atividade 6 meses. Depois que sai o último barco, fecha só no ano que vem. O outro, na época de verão. Mas são locais assim bem tranquilos. Você anda a pé. E aqui é a entrada do local mais visitado por João e o seu discípulo Prócoro. Aqui eu fotografei mais perto, Pelaio, o Apocalipse, ou seja, Caverna do Apocalipse. Lá João praticamente revela a sua obra que recebeu todas as mensagens e sinais das mudanças do tempo através desse local. Aqui é a entrada. A primeira coisa que a gente ouve é que ninguém pode fotografar nem filmar, mas dizer isso para quem pesquisa é mesmo dizer fotografa e filme.
que até hoje eu, infelizmente, é onde eu chego perto. Eu não resisto. Né? Quando eu não filmo, arrumo alguém para filmar. Aqui é a caverna, ou a gruta, onde você vê a primeira, você vê a imagem aqui que João descreve no primeiro capítulo da obra Apocalipse. Eu vi um homem vestido de linha e de púrpura, como um filho do homem. Ele faz uma narrativa de um desdobramento mediúnico, ou de um arrebatamento, como muita gente fala, que ele é levado e ele escuta uma voz, né, que dizia: tudo que vedes e ouvires, escreve e envia às 7 comunidades da Ásia Menor. E ele diz: eu olhei e vi um homem com 7 candelabros, simbolizando as 7 comunidades, com 7 luzes na mão. Você vê bem dentro hoje da caverna. Isso aqui ainda é a gruta como é hoje. E aqui não deixaram a gente nem filmar, mas a colega sentou nesse banco, eu fui explicar, e a emoção assim foi muito grande, porque você não tem como segurar, quem tem um pouco de sensibilidade conhece a história. E enquanto eu falava não sei o que eu não me lembro bem, a colega filmou tudo, e no outro dia ainda estava no YouTube, foi para variar. Então daqui saíram os sinais do Apocalipse. Agora, toda vez que se fala em Apocalipse, se fala de quê? O que é que vem na nossa cabeça? O que é que o mundo tem explorado com relação ao Apocalipse? Algo dantesco, trágico, tenebroso, terrível. Quando se vê algo muito ruim, diz logo: isso é um Apocalipse. Não é assim que a gente tem escutado? Isso é uma ideia muito falsa. Porque se você for perguntar a vocês qual é a verdadeira mensagem do Apocalipse, ou o verdadeiro objetivo do Apocalipse, muita gente talvez não saiba. Mas, resumidamente, Amós fala, 9:2, Zacarias e o Apocalipse, que restará a terceira parte dos habitantes no planeta Terra. E por que restará a terceira parte? Guardem isso aí, que daqui a pouco nós vamos explicar um pouquinho para vocês. O Espiritismo explica realmente o fenômeno mediúnico arrebatado e os acontecimentos. Kardec traz algumas informações nesse sentido, que eu queria trazer para vocês. E essas duas mensagens aqui são do Espírito que nós conhecemos muito, que eu respeito muito. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro, vez que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina nas suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Isso é o comentário do Espírito Emmanuel a respeito do Apocalipse. Está na obra A Caminho da Luz. E ele diz: as guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. Ou seja, os sinais do que está acontecendo hoje já está lá no Apocalipse. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, quer dizer, ele foi levado, foi desdobrado mediunicamente. Tá certo? Que ainda se encontrava preso nos liames da terra, quer dizer, no corpo físico, e o apóstolo atônito e aflito, porque se você analisar a linguagem de João é a mesma de Jeremias, aqui é os profetas que ficavam com medo do que estavam sentindo, do que estavam vendo, fala da amargura que sentiu, a visão que teve quando Ezequiel fala que é transportado para o vale dos ossos, e aí ele diz: lê a linguagem simbólica do invisível. E João escreve o que vê. Pede para Prócoro copiar o que ele está vendo e escrevendo. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos advertências extraordinárias do Apocalipse. Essas advertências estão lá, ou estão lá, para cada um de nós tenhamos acesso, possamos tirar nossas
conclusões. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Era uma mensagem de identificação, de conforto, de auxílio àqueles que estavam sofrendo naquela época, que Jesus enviou. E a pergunta, qual é o objetivo do Apocalipse, segundo Jesus? Foi para nos trazer medo, para dizer que era uma obra dantesca, para dizer que seriam tragédias, coisas terríveis? De forma nenhuma. O principal objetivo do Apocalipse é o reerguimento de ânimo dos cristãos que, após tanto sofrimento, recebem a promessa de um final de redenção. Apocalipse 21:4. Deus enxugará toda lágrima. Tem mensagem mais bela do que essa? No final, gente, não haverá tristeza, não haverá lágrimas. Esses sinais que Jesus deixa para nós, como se fossem advertências. Se você analisar o sermão escatológico, quando Jesus acaba de falar de todos os sinais, ele conta uma parábola das virgens prudentes e não prudentes. Querendo dizer, quando já acontecerem estas coisas, não sejam como as virgens imprudentes. Estejam prontos. Estejam preparados, porque as coisas ocorrerão da mesma forma que aconteceu com as virgens imprudentes. O Senhor chegou, fechou a porta e elas ficaram de fora, porque não se prepararam, não tinham o azeite ou a luz espiritual para desfrutar da ceia do Cordeiro do Senhor. Ele disse, felizes serão os convidados para a ceia do Cordeiro do Senhor, que é a comunhão espiritual com Ele. Então, na verdade, não vai ser um período de tristeza, nem dantesco como se espera. Haverá um novo céu e uma nova terra. A promessa é boa ou é ruim? Não haverá mais lágrimas, haverá um novo céu e uma nova terra. Então, como é Natal, eu não podia trazer notícia ruim para vocês. Kardec, em Obras Póstumas, ele coloca o seguinte: com a prática da lei de Deus, o sofrimento, as expiações, as dores não mais se farão necessárias. Porquanto na terra, morada dos mansos, porque Jesus não disse que os mansos possuirão a terra, não mais existirão espíritos renitentes no mal, porque serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Obras póstumas. Tem mais coisas nesse sentido? Eu aconselho a quem quiser fazer uma reflexão, leia a Transição Planetária, mas, professor, às vezes é um livro tão grande, tão longo, basta o primeiro capítulo, basta a introdução. Você já vai se encher de informações importantíssimas nessa obra de Divaldo, que eu recomendo muito. E esse livro, A Gênese de Kardec, tem uma mensagem que eu acho que vamos encerrar com isso. No capítulo 18, os itens 27 e 28, que está citado também em Transição Planetária, que ele diz o seguinte, olha. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente apovoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Então vai ficar os bons, encarnados e desencarnados. Que somente ao bem se dediquem, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam nova perturbação, de novo perturbação e confusão, e constituiria um obstáculo ao progresso. Substituir ilusão, espíritos melhores que farão, reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, quando as pessoas chegam e dizem assim, nunca se viu tanta violência, nunca se viu a droga assolando tanto,
O que é que Jesus diz depois que ele conta a parábola das virgens prudentes? Ele fala de outra parábola, a parábola dos talentos. Que neste momento, meus irmãos, vai valer os talentos que tivermos. Produzidos, cada um seu. Quem plantou o bem, os mansos eram a terra. Olha como Jesus coloca. E ainda dá mais um saltinho, meio quântico, por humildade da minha parte, mas eu acho realmente um salto quântico, quando ele didaticamente diz como será essa escolha. E aí cai exatamente no que o Dr. Islã disse no início. Não falamos aqui de religião. Jesus também não fala. Quando chegar o dia, Deus separará os bons dos maus. E dirá aos bons: vinde bendito de meu Pai, que eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu fui preso, me visitaste. Ele não fala de religião. Não fala de cultura, de diploma, de PhD, nada. Fala do talento que você tem plantado em prol do outro. Então Jesus deixa bem colocado isso numa sequência lógica, dá os sinais, vigiai e orai. Ele recomenda isso, vigiai e orai, porque você não sabe a hora que isso vai acontecer. Não seja, aí diz que conta a parábola das virgens prudentes e imprudentes, e depois a dos talentos. E por último ele diz o que é que nós precisamos para permanecer aqui. Por quê? Porque aqui só vai povoar espíritos bons. Por isso, meus irmãos, a gente nunca viu tantos espíritos sendo expulsos do planeta. É por isso que eu dizia no início que Jesus não está alheio ao que está acontecendo. Ele é Senhor absoluto de tudo isso. Nós seremos colhidos por aquilo que plantamos. Ou colhido, ou escolhido, ou excluído. Porque aqui, chegado o tempo, grande emigração se verifica. Emigração. Vão sair daqui. E Kardec diz, não vai ser uma coisa abrupta, não. É lento. E as mensagens do Dr. Bezerra e de outros espíritos dizem, não há mais tempo para que espíritos inferiores reencarnem no planeta Terra. Os que estão indo não terão mais tempo de voltar. Porque, como ele coloca aqui, a Terra, como ele coloca lá, planeta dos bons, não vai caber mais lugar para quem venham perturbar. Então, quem plantou o bem, fique tranquilo. Esse texto é muito natural, porque como a Terra é um planeta ainda do mal sobrepõe o bem, a maior quantidade de espíritos inferiores serão levados para planetas compatíveis com a sua evolução. Porque semelhante atrai semelhante. Acreditemos que realmente virá um novo céu e uma nova terra. E nos preparemos para isso, sem tribulação, sem preocupação, ou melhor, se existir preocupação, seja em criar, guardar e produzir os nossos talentos, para apresentar na hora que for pedido contas. O que é que vamos oferecer? Jesus deixou tudo preparado, o Evangelho tem tudo. Por isso que a doutrina espírita explica tudo de um modo fácil. Ela traz novas luzes ao que Jesus já deixou dito no Evangelho e ao que João trouxe através de Jesus no Apocalipse. Então, na verdade, ele vai, com certeza, nos proporcionar esse novo céu, essa nova terra, com muita luz, porque ele prometeu. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, não estamos sós. Essa eu acho que é a boa notícia de Natal que eu dou para vocês, já desejando a todos um Feliz Natal. Boa noite, muita paz. Bom, agora é o momento que todo mundo tem a oportunidade de
explorar um pouco mais, né? Parabéns à palestra, professor Celestino. A AME agradece sua colaboração. A gente sabe que foi nos 45 minutos, né, do segundo tempo o convite, mas todo mês de dezembro já é o compromisso. Né? Poder trocar algumas ideias a respeito, né? Dizer da nossa satisfação de não... Sempre eu acho que concluir o nosso ano, mais ou menos, de trabalho com o Natal aqui na AME, para mim tem sido algo muito costumais e que para mim é muito importante. Como um dos mais humildes membros desde a sua fundação, com o nosso querido Ramon Disso, cadê ele? Já saiu? Não. Foi tomar água também, né? E é uma satisfação. Estamos à disposição. Então a gente abre ao público, aqueles que queiram fazer perguntas. A gente pede que as perguntas, o auditório está cheio, sejam breves, sejam perguntas, pode fazer um comentário, mas seja breve para a gente respeitar tanto o horário, respeitar os outros que também querem fazer pergunta, né? Não é fazer uma pergunta longa e discurso. Né? E o professor vai responder de acordo com o tema que foi abordado. Boa noite para todos. Muito parabéns, professor Celestino, né, nessa sua exposição. Nós nos conhecemos, Celestino, talvez você não se lembre da gente, mas há um bom tempo atrás nós fomos numa excursão até Uberaba visitar Chico Xavier. Eu acho que faz cerca de uns 30 anos, mais ou menos. E de lá para cá nós não... você tem uma memória realmente excelente. E os nossos caminhos realmente não se cruzaram assim. Eu acho que pouco a gente se encontrou mesmo morando na mesma cidade. Eu conheço a doutrina espírita e já li algumas coisas, alguns livros. Hoje eu não estou integrado na doutrina espírita. Eu me sinto mais... como um espectador. Certo? E, evidentemente, eu acho que os questionamentos eles são muito importantes. Não só do ponto de vista até científico, filosófico e também teológico. E hoje eu faço alguns questionamentos e continuo lendo também algumas coisas. Ainda me lembro de muitas coisas que eu li da parte da doutrina espírita. E leio alguma coisa hoje, por exemplo, como experiências de EQM, é uma das coisas que hoje eu mais gosto, que realmente me traz um lenitivo e até uma fé maior. Eu vi aí na lista das propostas ou das coisas que estão discutidas, que são discutidas na AME, que tem também a EQM. Bom, mas minha pergunta ela é básica, ela não é, minha colocação, minha consideração é básica, também não é polêmica, não tem nenhum sentido, não tem nenhum objetivo nesse sentido. A sua explanação realmente foi muito interessante porque você focou, né? Você focou um ponto da questão do apocalipse propriamente dito, né? E da transformação da Terra. E evidentemente você não abriu o leque, que é muito mais, com certeza, muito bem amplo nesse sentido. A consideração é o seguinte, eu achei muito interessante, Celestino, uma certa similaridade do que você colocou, inclusive das passagens bíblicas com as testemunhas de Jeová. Muito interessante, porque as testemunhas de Jeová, elas pregam exatamente um novo céu e uma nova terra, onde existe paz, onde as feras selvagens, elas são mansas, onde se pode brincar naturalmente, e onde essa paz é duradoura. Como eu sou curioso e às vezes leio também coisas de testemunho de Jeová, eu vi muito bem isso. Deus enxugará todas as lágrimas, não haverá dores, não haverá sofrimento, e várias outras frases aí de vários livros da Bíblia que eu achei uma similaridade muito interessante. E o seu foco, eu percebi,
Você focou muito na questão da Terra, né, como planeta, segundo a doutrina espírita, governado por Jesus, né, segundo a doutrina espírita, e que essa Terra será uma nova Terra, onde serão excluídos, né, os espíritos ou as pessoas menos evoluídas, o que já está acontecendo, e o planeta se tornará um planeta diferente, um planeta de regeneração. Eu acredito que foi, com certeza, que você não quis abranger o foco, né? Você colocou assim a Terra como esse prêmio ou esse futuro dos espíritos que se tornam reformados. Mas a coisa mais abrangente, né? Dado, por exemplo, até vendo algumas obras de Chico Xavier e outras mais, né? A primeira obra dele, né, que é aquela que saiu o filme, né, O Nosso Lar e outros mais. E até explicações também do ponto de vista da doutrina espírita, quando Jesus diz, na casa de meu pai tem muitas moradas, denotando com isso que a morada não só é a terra. Então, para os seus, ou para os seus discípulos, para os seus eleitos, para os seus filhos, essas moradas são várias, né? Eu vou arriscar no caso, isso é só uma consideração. Aí agora eu vou arriscar uma pergunta, nesse sentido que eu entrei, assim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essas moradas são planetas, são locais de outras dimensões, né, de espíritos superiores, de dimensões variadas de evolução. Não sei, eu não quero, nem tenho intenção de sair do contexto que você colocou. Mas assim, isso me veio à cabeça, e como é um debate, tá bom? Primeiramente, obrigado, foi um prazer reencontrá-lo, doutor Machado. Aliás, fomos companheiros de quarto, eu e você e meu cunhado Humberto, que já está na pátria espiritual. Quando eu comecei logo, eu fiz questão de colocar a declaração de Jesus em João 17,5, para exatamente, como você captou, focar o nosso estudo no planeta Terra. Porque Jesus é o governador do planeta Terra. Moisés, quando começa lá no original do Bereshit, no Gênesis, ele diz, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus as águas e a terra. Ele não fala de criação do universo. Está falando do planeta Terra. Então Moisés prepara o local que seria a nossa casa. Agora Jesus deixa bem claro, nas suas despedidas, que na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, e eu irei vos preparar o lugar. Então, esse planeta, ele seria até Quevedo, que quem conhece o Padre Quevedo, tudo para ele não é que existe. Qualquer coisa que você pergunta, ele diz, isto não é que existe, porque eles acreditam em tudo, mas ele acredita em vidas, em outros planetas, e acredita realmente que na casa do Pai tem muitas moradas. Então, eu me foquei em planeta Terra, doutor Machado, por uma coisa muito simples, a gente está falando da transição do planeta Terra. Mas se você, como falou aí, estudou Kardec, sabe das classificações de todas as classes do planeta, que a Terra é um mundo de terceira ordem, tem ainda inferiores, como tem os superiores, e que esse planeta eles vão ascendendo de acordo com seus habitantes, com a sua lei de causa e efeito, obras, etc, etc. Então eu não poderia, se eu fosse entrar cientificamente nesse universo aí, eu iria para outras esferas, mas eu quis deixar o Natal aqui só para nós, a nossa casinha, para a nossa terra. E aconselho, realmente, que você falou aí com relação a outros estudos, né, que você hoje está com EQM, deve ter conhecido os trabalhos do doutor Alexander Evan III, né, o neurocirurgião de Harvard, com uma prova do céu, etc, etc. Então, cientificamente, porque como espírita e como professor de ciência das religiões, eu transito na ciência, na filosofia e na moral religiosa. Hoje eu trabalhei com a moral religiosa do Cristo. Eu não quis mexer com ciência. Seria o fato até da gente, no próximo ano, fazer alguma coisa nesse sentido. Entre
ciência, espiritualidade, qualquer coisa nesse sentido, que é uma coisa que se explica, se explora muito, e nós estamos à disposição. Mas eu queria só dizer que eu trouxe notícias da nossa humilde e grande casa e torcer que todos nós aqui permaneçamos aqui e que não sejamos os exilados, como já foram os exilados de Capela, que Jesus recebeu aqui com muito carinho, para ser os nossos professores de conhecimento, embora não trouxessem moral para nos ensinar nada. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite a todos. Há relatos que, ainda nesse mundo de expiação e prova, caso haja uma grande guerra, o Brasil, como pátria do Evangelho, ele vai se unir à África do Sul e ajudar os foragidos da Europa e de uma América do Norte. Até que ponto isso é um sinal? É real? Pode acontecer? Ou é um sinal ainda que é duvidoso? Elizabeth, desde que eu comecei o nosso estudo, que eu falei mais ou menos nesse sentido, que tudo isso, esses sinais, eles podem ser melhorados ou piorados dependendo da nossa conduta, da nossa semeadura, e que cada um de nós teria uma colheita pessoal, individual e intransferível, como está na obra O Céu e o Inferno, porque você é colhedora daquilo que você plantou. Isso poderá acontecer. Só que quando eu vejo o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, que nós dizemos, nós somos brasileiros, o Brasil realmente é um país excelente. Sabe por que ele é excelente? Porque não é de ninguém, e é de todos nós. Se você analisar o velho continente, se você analisar o Oriente, a África, todos esses países, existe uma identidade etnológica. Nós não temos. Embora trabalhemos ainda com o conceito de racismo, essa coisa toda, que eu acho isso uma questão desnecessária, porque nós não temos etnia racial. Qual é a etnia do brasileiro? É o índio, é o africano, é o espanhol, é o francês, é o inglês, é o americano. Então, como nós somos uma nação que representamos um micromundo, perfeitamente o Brasil vai abraçar qualquer um que possa ter necessidade de ser socorrido nessa pátria do Evangelho, chamada como Pátria do Cruzeiro do Sul, já na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Inferno e Brasil Mais Além, sendo preparada pelos Espíritos para ser criada a Escola de Navegadores de Sagres, lá de Lisboa, para o país ser descoberto, para ser o celeiro dos Espíritos necessitados do mundo. Então, é perfeitamente cabível essa tua colocação, que se cogita muito, mas tudo isso é uma cogitação científica. Tem racionalidade? Tem. Agora, se vai ser assim, eu não posso te assegurar. Eu agradeço só a colaboração e a contribuição. Boa noite a todos. Bom, seguindo a sua linha de ensino, né, para aliviar um pouco essa visão errônea que muita gente tem sobre o Apocalipse e vários ensinamentos, nós espíritas sabemos que as penas não são eternas, né? Então, toda essa transição planetária que o senhor colocou, o exílio da maioria dos espíritos, né? Mas com a evolução desses espíritos que serão levados para outros planetas, né? Para que lá eles consigam o progresso moral que não conseguiram aqui na Terra, apesar de todas as oportunidades, uma vez esses espíritos, a partir de séculos e séculos, né? Alcançando o progresso, já que houve a separação aqui na Terra, porque alguns que vão ser exilados conviviam com outros, alguns que vão permanecer aqui. Havendo esse progresso, eles podem certamente retornar à convivência aqui na Terra, não é isso? Boa colocação, porque quando você lê o juízo final, que eu comecei mostrando como iria ser essa colheita, a maioria dos tradutores dizem que Jesus disse que os bons vão para a direita e os outros irão para a condenação eterna. Eu jamais acreditei, nem acredito que Jesus tenha dito isso. Porque o Jesus que diz, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Existem outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu irei buscá-las e farei delas um só pastor e um só rebanho. Então, na verdade, esses exilados é porque chegou o momento que a escolha vai ter aqui na transição planetária de tal forma que não há mais lugar para espíritos inferiores, até que eles vão para uma penitenciária, vamos dizer assim, para um planeta compatível com a sua situação, e lá eles evoluam, e aí nós seremos no futuro, reencontraremos, porque segundo Jesus,
não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Bem colocado. Boa noite a todos. Eu sou Marcos Alcântara, de Cabedelo, no momento. Eu gostaria de compartilhar com vocês, talvez 1 minuto, 40 segundos no máximo, um pensamento que eu coloquei na internet semana passada. Eu coloquei o seguinte, eu entendo dessa forma, que nós somos mesmo algumas daquelas sequências humanas adúlteras da qual falou Cristo. Porque quando a gente quer misericórdia, a gente diz assim, Deus é justiça, mas também é misericórdia. Mas quando a gente quer justiça, a gente fala, Deus é misericórdia, mas também é justiça. Acontece que nem a palavra de Deus é joguete, nem misericórdia é burrice, e nem justiça é vingança. É preciso entender esse tipo de coisa que me chegou. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é, professor, diante do seu olhar de pesquisador, onde se encaixaria aquele arrebatamento do qual acredito que fala uma parte do Apocalipse? Trata-se talvez de uma interpretação errônea, de uma tradução mal feita. Eu gostaria de saber o seu ponto de vista a respeito disso. Obrigado. A tua pergunta me leva a voltar à observação aqui do Dr. Machado, que falou que eu segui muito a linha do Testemunho de Jeová. Só que o Testemunho de Jeová fala porque número na Bíblia ninguém pode levar em consideração, você sabe disso. Eles dizem que os 144 mil escolhidos seriam eles, né, que seria 12 de cada tribo, 12 vezes 12, 144 mil. Só que eles já ultrapassaram os 144 mil, quer dizer, só entre eles mesmo já está sobrando gente para ficar na escolha final. Então, na verdade, a filosofia, a aceitação deles, é realmente que haverá um novo céu e uma nova terra. Só que, até onde vai o meu humilde conhecimento? Para eles. E Jesus é misericordioso, é o Senhor absoluto, recebeu o planeta para unir os seus filhos e não separar os seus filhos. Com relação ao arrebatamento, meu querido, eu não encontrei na Bíblia, porque diz o seguinte, que a Bíblia explica a própria Bíblia. É isso que os teólogos fazem. Eu hoje tenho, além de falar, endossar isso, eu digo que a Bíblia jamais pode ser interpretada à luz da fé, porque acaba no fanatismo. A Bíblia tem que ter uma interpretação racional, científica, partindo de conhecimento de todos os seus elementos iniciais. Você vê Paulo de Tarso dizer, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, que carne e sangue não é do reino dos céus. Em outras palavras, meus caros, o que eu quero dizer é que há um corpo material e um corpo espiritual. Paulo deixa isso bem claro, que inclusive é um choque perante a teologia de muitos dos evangelhos. Até hoje há uma briga teológica, racional, lógica, mas interminável nesse sentido, que as pessoas querem extrapolar o racional. E como ciência, eu vou primeiro ao texto original e descubro lá que ninguém fala em ninguém. O que significa ser arrebatado? Qual é a palavra? O que se vem a ser arrebatado? Seria chegar aqui e todo mundo ser levado com corpo e alma. A ideia é mais ou menos essa. Porque muitas correntes religiosas cristãs ainda aceitam incondicionalmente uma ressurreição física. É tanto que Paulo ignora quando pergunta qual é o corpo que volta, porque eles eram reencarnacionistas e o são ainda hoje. Toda a linha judaica ortodoxa é reencarnacionista e não discute isso porque está na Torá. E o que está na Torá ninguém discute, segue. Então qual é o corpo que vem se há reencarnação, se há o guigu Neshamot, como se chama em hebraico? Qual é o corpo que vai voltar? Sou eu agora com 1,40 m, ou o que eu fui com 1,80 m, ou o que eu serei amanhã como homem ou como mulher? Quer dizer, criaram um nó em cima da cabeça de um fariseu ortodoxo da tribo de Benjamim e que acreditava na reencarnação e na ressurreição de outra forma, não como eles acreditavam. E aí Paulo chama até de insensato. Sensato é um corpo material e é um corpo espiritual. Semeado o corpo material, ressuscita ou desperta. Esse é o verbo, na verdade, é voltar à vida. Lechaim, ou Chaim, que é no hebraico, viver. Ele vem como se fosse uma vida espiritual e não física. Daí porque ele dá uma aula didaticamente que a semente para nascer, para germinar, tem que morrer.
Quer dizer, planta-se uma semente e não nasce uma semente, nasce um outro corpo. Quer dizer, Paulo usa uma linguagem, por isso que é muito usada no judaísmo, da árvore. Que é uma característica dele. Há um corpo material e há um corpo espiritual. O que tem lá no texto original, que usam como arrebatamento, é um verbo que significa subir. Alá, subir. Alguém foi visto subindo, significa que o que foi visto subindo foi o corpo físico. O que foi visto subindo? O corpo físico ou o corpo espiritual? O corpo carnal ou o corpo espiritual? Foi isso? Então, ninguém pode ser arrebatado fisicamente. Porque seria contrário a Paulo de Tarso. Primeiro ao Gênesis, quando Moisés diz: tu és pó, em pó tu has de tornar. Nós somos criados corpo físico do Adamá, que é o pó da terra, e corpo espiritual da centelha divina que Deus soprou em nós, inoculou, como está lá no Gênesis 2,7. O homem prefere acreditar na imortalidade física ou da existência imortal daquilo que já foi criado por Deus, que é o Espírito. Então prefere acreditar que ele vai ressuscitar fisicamente do que o que está bem dito no Gênesis, que o corpo físico vai à terra e o Espírito vai a Deus, porque nós somos dualidade desde a criação. Está no Gênesis 2,7, no original isso é bem separadozinho. Afar min hadamah, é o corpo físico, extraído da essência da terra. Depois que o homem está pronto da essência da terra, que nós temos todas as estruturas do planeta em nosso corpo físico, não temos espiritual. Espiritual é colocado, inoculado por Deus, como Emmanuel chama de centelha divina, que está em cada um de nós, que nos faz pensar, porque o animal tem o Nefesh Hayah, mas ele não pensa. Nós temos Nishmat Haim, que significa sopros de múltiplas existências. Não existe no hebraico original a palavra vida no singular. Somos criados para termos múltiplas existências. Então, na verdade, você vai, o seu corpo vai à terra. O que é visto subindo, não fisicamente, é o espírito, que em toda a história da humanidade, as pessoas veem os espíritos subindo. Até agora, nos EQM dos estudos, você vê. Corpo físico lá, e o espírito, a centelha. Como a gente não vê, prefere o ser humano acreditar no palpável. Embora não seja o mais importante. Porque isso aqui não vale nada. Vira pó. Ok? É mais ou menos isso aí. Então, do ponto de vista original, não tem suporte o arrebatamento. Boa noite a todos. Professor, aproveitando aqui que o senhor está presente aqui, aproveitando sua grande experiência da Bíblia, eu sou médico, Edilson Egito, dermatologista. Uma pergunta que eu acho que você não vai saber responder. É o seguinte, Jesus nasceu de Maria e de outra pessoa, que não foi José, segundo a Bíblia, norma para todos nós. Então eu pergunto, qual o DNA de Jesus? Os 23 cromossomos de Maria e os outros cromossomos foi de quem? Dentro do judaísmo, é uma característica do judaísmo. Não se responde uma pergunta com uma resposta. Se responde com outra. Eu vou lhe responder com outra pergunta. Curiosamente, dizem os profetas, o próprio Mateus teve essa preocupação, fazer uma genealogia de Jesus. Só que enquanto para nós cristãos, sobretudo, a Igreja Católica é importante a virgindade física de Maria, para o judaísmo isso não tem importância nenhuma. Segundo ponto, para que Jesus seja o Messias tem que ser filho de um homem com uma mulher e que este homem seja descendente de Davi. Então, você vê Mateus dizendo assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá, Judá e vai 42 gerações.
Um homem gerando outro homem. A mulher não gera, a mulher concebe. Então, para o judeu, o importante é o que gera. Agora, o descendente masculino tem que ser primogênito descendente masculino, senão não é o Messias. Quando chega em José, Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. É como se a maioria hoje diz o seguinte: Maria era descendente de Davi, mas a mulher não dá descendência. Quem dá é o homem. Pergunta para você. Se José não for o pai de Jesus, ele não é o Messias. Porque ele não seria descendente de Davi, nem primogênito. Reflita sobre isso e me responda quando puder. Boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pela palestra, foi muito elucidativa. E eu já venho estudando isso há um tempinho, e eu sempre me peguei pensando, como o senhor estava falando, e esqueci o nome do poeta anterior, e ele disse que Deus nunca queria fazer um mundo para ser destruído. É uma coisa que não tem lógica a gente pensar assim. Mas sabemos que diante dessa transição existe, né, o que de fato é muito claro que tem que haver, na verdade, uma transformação moral, né, para que ocorra, e é o que está acontecendo. Mas eu sempre fico muito encucada com o que vai acontecer com a Terra. Logicamente, pelo menos ao meu ver, ela não vai ser destruída, graças a Deus. Mas existirá algum tipo de mudança física que terá que acompanhar a mudança moral? Essa é sempre minha dúvida. Eu acho que não vai haver destruição total, mas será que vai existir algum tipo de transformação? Como a gente já sabe que está até existindo, mas existirá alguma coisa muito grande a ponto de ser realmente uma transformação física que vai levar a essa transformação moral? Não sei se fui clara. É essa a pergunta. Se não nos alertarmos, a grande disputa dos futuros séculos será a água. Quer dizer, vai chegar um momento que ninguém vai mais se preocupar com queda, altura do dólar, investimento disso e daquilo, porque isso não vai adiantar nada se você não tiver água para beber. Nem ouro, nem petróleo. Então, com certeza, minha filha, a mudança vai ser concomitante, né, como a história da evolução moral e a evolução espiritual. As duas asas do avião têm que crescer juntas. Eu creio, pela racionalidade da história e pelas questões que a gente está vendo, que será mais ou menos por aí. Boa noite a todos. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, é o seguinte. Olhando no tempo de Jesus, ele falava sempre em parábolas, para que atingisse, para que as parábolas dele atingisse aquele pessoal com a cultura daquela época e chegasse aos nossos dias. Sabemos também o seguinte, que tudo que está escrito na Bíblia, no decorrer desse tempo de mais de 2000 anos, grandes interesses houve com relação à Bíblia, com relação a poderes, e ela chegou aos nossos dias. Até que ponto nós podemos acreditar no que realmente está escrito na Bíblia, quando muitas pessoas morrem ou se desencarnam dessa vida completamente louco pelo fato de determinada ordem que está dentro da Bíblia e que foram completamente mudadas. Eu começo falando para você que Allan Kardec, na questão 59 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: a Bíblia não contém erros. Nós nos equivocamos ao interpretá-la. Eu concordo plenamente com isso. Porque o que o homem fez com a Bíblia é terrível. A consequência de muitas questões é essa. E Jesus deu, ou nos advertiu a esse respeito. Muitos virão em meu nome. A primeira obra canônica do Novo Testamento chama-se Didaquê. Nós traduzimos, eu e o professor Fabrício, lá da universidade, nós publicamos, é uma das nossas obras didáticas, foi publicada pela editora universitária.
E lá ela tem o que é o catecismo dos discípulos, está lá em Atos 2. Eles seguiam aquele livro. E ele diz assim: quando você quiser conhecer, primeira coisa que os discípulos diziam, um profeta, ou seja, um médium ou um homem de bem, observe a sua conduta, o que ele diz, o que ele faz. São essas três coisas. E por último, eles advertem: se ele pedir dinheiro, ele não é profeta. Essa é a primeira advertência do Novo Testamento. Você vê Paulo de Tarso ter até uma espécie de orgulho de dizer, porque ele era judeu, e o Talmud diz assim: você quer servir a Deus, não é trabalhar para Deus, porque a gente trabalha para Jesus. A gente não trabalha para Jesus, serve a Deus ou a Jesus. Porque isso tem outra diferença de tradução entre o verbo servir e o verbo trabalhar. Então, Paulo diz assim, o Talmud diz: quer servir a Deus, trabalhe, e depois do expediente, dedique-se à sua obra. Isso é talmúdico. Paulo declara lá numa de suas cartas: eu não sou pesado ou nem vivo às custas de comunidade nenhuma, eu vivo do meu trabalho. Então, infelizmente, você fez uma pergunta que a gente está encerrando com ela, que a gente é obrigado a dizer, dentro do vigiar e orar, que muita gente não está seguindo, muita gente que se diz seguidor de Paulo. Muito mais de Paulo do que de Jesus. Porque tem muitas correntes religiosas que são mais paulinistas do que cristãs. E não escuta o que Paulo diz na sua queda na estrada de Damasco, quando ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Quantos cristãos hoje, em suas preces, perguntam a Jesus: Mestre, o que é que o Senhor quer que eu faça? Pelo contrário, a maioria quer viver de Jesus. A maioria quer que Jesus seja o seu guarda-costa, seja o seu médico, o seu enfermeiro, o seu assistente direto. Eu recebo tanto telefonema: professor, eu vou viajar quarta-feira, peça a Jesus para me acompanhar. Eu digo: olha, meu filho, ele não é piloto de avião, nem motorista de ônibus, não. Quer dizer, Jesus não é amuleto nosso. Ele já deixou a receita maravilhosa. Cabe a nós vivê-la. O que ele deixou, ele escreveu nada. Mas o que ele fez, dá para escrever, segundo João, milhões de livros. Porque o que ele fez é muito forte. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele foi além da justiça, como bem colocou o colega ali, e viveu o amor. A justiça é belíssima, mas a justiça sem amor é o quê? Tá certo? Então, são essas questões que a gente precisa refletir, que realmente fizeram muita coisa. Às vezes eu até digo: meu Deus, como é que alguém traduz um texto dessa natureza e coloca isso como tenha sido Jesus que disse isso? A gente não, olha, como dizia Herculano Pires, Deus é um grande desconhecido dos homens. Jesus um grande desconhecido dos cristãos. E Kardec um grande desconhecido dos espíritas. Então nós precisamos acordar. Essa é a questão. Os sinais estão aí. Depois ninguém vem a dizer que não foi avisado. Eu tenho algumas dificuldades aqui. Tem alguns alunos na universidade, aqui meu, por exemplo, que eu agradeço a presença de todos. Mas tenho algumas dificuldades com alguns amigos pastores, que eu tenho muitos amigos pastores, mas tem outros que não gostam de mim. E eu não sei porquê. Também não sei se vocês descobriram, me digam. Porque eu vou dizer essas questões, às vezes eu vou apresentar essas coisas terríveis que fizeram, e eles olham para mim e dizem assim: professor, sou obrigado a acreditar no que o senhor está dizendo, que não lhe agrada. Eu digo: de forma nenhuma, meu filho, eu não estou aqui impondo, eu estou expondo. Agora, lembre que Jesus disse: muito será cobrado de quem muito foi dado. E agora você sabe. Você não pode ignorar. Então, de vez em quando alguém chega com eu não chamo coragem, eu acho que eu sou muito mais atrevido do que corajoso. De falar essas coisas, porque eu for praticamente só. Quem entrar num site atrás do meu nome vai encontrar alguns elogios, muito mais malhação. Mas eu não estou incomodado com isso. Porque o homem que eu defendo, que eu amo do fundo do meu coração, ele morreu numa cruz para poder se tornar conhecido. Eu não preciso ser crucificado.
Eu já o sou em vida. Mas eu não estou preocupado, porque Jesus deixou uma palavra, emet, em hebraico. Aleph, Mem e Tav, primeira, intermediária e última letra do alfabeto hebraico. A verdade, ela jamais teme a qualquer coisa. Eu não ganho nada com o que eu faço. Isso incomoda muito. Porque o que eu faço não é para ser diferente, para aparecer, não. É porque eu aprendi com Jesus, como bem colocou o doutor Lan aqui, que a luz é para a gente colocar sobre o velador. Então eu vou lá no original, encontro algo diferente. Meu Deus, isso é maravilhoso. A verdade não escraviza, liberta. Ninguém gosta. Sabe por quê? Porque ninguém quer mudar. Ninguém quer deixar a sua acomodação. Uma vez eu tive que dizer a um amigo pastor, disse, meu querido, existem duas diferenças entre eu e você. Eu posso deixar o espiritismo a qualquer hora, porque eu não vivo dele. Agora, você não pode deixar a sua igreja, porque você vive dela, tem carteira assinada nela. Então, às vezes, incomoda quando você mexe com alguma coisa, como muitas pessoas foram e o são ainda hoje. Eu não me preocupo que ninguém não goste de mim. Agora, eu procuro gostar de todo mundo, porque foi isso que Jesus me ensinou. Ser humilde, ser simples, ser prudente. Eu jamais agrido. Eu tenho um programa de TV na rádio, na Mundo Maior faz 10 anos. Eu abro meu programa pedindo desculpas se eu ferir a fé, a religião de alguém, porque meu objetivo não é esse. É convidar as pessoas para ver um Jesus cristalino, puro, diferente, amoroso, fraternal, libertador. Não um Jesus meio, um Jesus pedágio para alguém que se encontrar com ele. De forma nenhuma. O Jesus que eu conheço é um Jesus que nasceu na manjedoura, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, e teve como leito de morte uma cruz. E é um vencedor. É isso que eu admiro. Me desculpe o desabafo. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Eu disse que era a última pergunta, mas a AME gostaria de fazer essa pergunta. Eu, em nome da AME. Já que a AME trabalha com a saúde, né, é formada por profissionais e leva essa mensagem da espiritualidade para dentro da prática da saúde, e de que forma, né, como é que o senhor vê essa sociedade do futuro, de que forma os profissionais de saúde, a gente sabe que tem muitos profissionais aqui de saúde, médicos, né, enfermeiros, psicólogos, psicopedagogos, devem se comportar. Estou fazendo uma pergunta até óbvia, talvez, né? Mas dentro da saúde, que lida com o cientificismo, o academicismo, a gente tem estudantes de medicina aqui presentes, recém-formados, né? Alguns estão aqui que podem pensar como associar esse que o senhor acabou de falar, né? Esse mundo prometido, na minha prática. Excelente pergunta. Eu tive a felicidade de conviver muito com a doutora Marlene Nobre, desfrutar da sua amizade pessoal. O ano passado nós participamos de um teatro da aclimação lá em São Paulo, um dia todo de conferências sobre Jesus, que é o nosso próximo filme que está saindo agora na Semana Santa, nos Passos do Mestre. E a doutora Marlene defende exatamente isso. A união entre a ciência e a espiritualidade. Porque a doutrina espírita sempre teve uma preocupação. Kardec diz na obra, tanto no Evangelho como na Gênesis, que eu apresentei aqui, que ciência e religião nunca se entenderam, porque cada um vê a coisa ao seu modo. Mas Luiz Pasteur disse que pouca ciência afasta de Deus e muita ciência dele o aproxima. Então eu creio que o papel da AME nisso é fantástico. Sabe por quê? Porque eu não vejo o médico como profissional. Nunca vi, não sou médico, sou dentista, sou odontólogo. Mas o médico é um missionário. O médico é aquela pessoa que o doente olha para ele e muitas vezes fica bom só de olhar para ele. O jaleco já levanta a moral de algo que está caído. Então, a importância que vocês especificamente, a classe médica tem nesse momento, que vocês levam saúde através da ciência e pode levar a espiritualidade através da ciência. O que é a importância é fundamental. O doente, acabei de participar de uma banca na universidade, de uma
um grupo de uma professora do grupo de enfermagem, Ana Emília, e a menina está fazendo um trabalho exatamente sobre isso. Sobre medicina e espiritualidade. Pegou um grupo de pessoas que são doentes e se tratam com a medicina tradicional. Outro grupo de doentes que se trata com a medicina tradicional e com a espiritualidade. E a diferença estatística é imensa daqueles que trabalham com a medicina e com a espiritualidade. Então, a ciência que está esclarecendo isso. E eu acho que seria ou será, eu creio nisso, o casamento perfeito. Que o médico, com certeza, sublimando ou utilizando seu conhecimento, que já é uma coisa divina, devolver a vida e a saúde de alguém, devolver também ou entregar o mais importante desse ser, que é a sua espiritualidade. Eu acho que é por aí, o caminho tem que ser esse. Muito obrigado. Obrigado, professor Celestino. Então, com essa palestra de hoje, nós encerramos o ciclo de atividades da AME 2015 e gostaríamos de convidar todos a participarem em 2016. Lembrando que as palestras são geralmente às segundas, quartas-feiras de cada mês, né? Algumas excepcionalidades, ou por conta do horário do professor, né? O convite ter sido feito não a contento, mas já se programa, professor. Em dezembro de 2016 estaremos aqui, né? Se o mundo não se acabar, né? Eu acho que não vai, a gente vai acabar, então nós estaremos aqui com certeza, né? E eu gostaria de agradecer a todos, desejar a todos um feliz ano novo, um Natal que realmente seja um Natal, que acho que essa crise vai diminuir um pouco as compras, né, professor? Então a gente vai ser talvez mais próximo. Então é isso aí. Obrigado a todos. E sigam em paz e esperamos revê-los nas próximas eventos.